Cultura estatal no Brasil. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal! Por que o brasileiro possui uma mentalidade estatizante? Ou seja, por que ele acha que o Estado, de alguma forma, tem que cuidar dele em tantas áreas da vida? Por que muitos, quando imaginam que o Estado ele deve apenas atuar na saúde, na educação e na habitação, ele está defendendo um Estado mínimo quando não é verdade? Acredito que isso vem na própria formação da mentalidade do brasileiro. Correndo o risco de ser superficial, poderíamos afirmar que no início, no Brasil colônia, ou pelo menos meados desse tempo, o mercantilismo vigorou aqui em nossas terras. Depois, então, passando pela monarquia, nós temos a tomada da República. E o que vigora na República é o pensamento positivista. E aí, então, no início do século XX, nós temos a inserção do pensamento socialista, motivado pela União Soviética, que tinha planos para o Brasil, não para Cuba, mas para as terras tupiniquins. E aí percebemos que essas três formas de se ver o mundo, tanto o mercantilismo quanto o positivismo e principalmente o socialismo, são pensamentos que colocam no Estado a responsabilidade de dirigir e cuidar do cidadão, tornando, obviamente, esse cidadão como que uma criança eterna, que depende daquele que vai, obviamente, satisfazer todas as suas necessidades. E isso não está apenas na visão dos políticos, ou da classe política, como queiram, e dos intelectuais. Isso também está na nossa Constituição. Porque a nossa Constituição ela é, no mínimo, fabiana, ela é social-democrata. Ela contribui para a construção de um pensamento socialista e ela contribui para a formação de um socialismo aqui no Brasil. Veja, quando nós encontramos aquela parte em que fala sobre a educação, a nossa Constituição vai dizer que a educação é um dever do Estado e da família. A princípio, poderíamos imaginar que família e Estado estão em mesmo pé de igualdade. A família poderia decidir se a sua criança deve ir para a escola ou permanecer em casa e aprender com os pais. Mas na prática isso não é verdade. Temos um movimento recente no Brasil chamado homeschooling, ou educação no lar, onde essas pessoas brigam na justiça para ter o direito de retirar os seus filhos da escola e ensiná-los em casa. Ora, a família e o Estado não estão em pé de igualdade? Na letra, mas na prática não. Na prática, é o Estado que deve ensinar os nossos filhos. Ele deve estabelecer o currículo a ser aprendido. E aí nós percebemos vários absurdos inserindo um tipo de culturalismo socialista no currículo das nossas crianças que nos deixa de cabelo em pé. Então veja que a própria Constituição, ela favorece nisso. E eu quero dar um exemplo prático aqui, falando sobre propriedade privada. Veja o que a nossa Constituição fala no seu artigo 5º. Diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Veja que aqui fala sobre o direito à propriedade, mas encontramos nos termos seguintes. E o que nós vamos encontrar então nesses termos seguintes? Ora, no inciso 22, encontramos a seguinte afirmação: é garantido o direito de propriedade. Mas no inciso 23, nós encontramos a propriedade atenderá à sua função social. Atenderá à sua função social? O que vem a ser isto?
Não há uma definição concreta, não há um significado palpável. Esse termo, na verdade, tem sido arma para movimentos que são guerrilheiros, são terroristas, são ladrões que invadem as propriedades, se utilizam desta cláusula, dizendo que, obviamente, aquela propriedade não está cumprindo a sua função social. E aí vem a pergunta: quem define o que é função social? Quem define se uma propriedade privada está cumprindo a sua função social? Perceberam? Há uma brecha. Há uma brecha para tornar a propriedade privada violável. E principalmente pelo Estado. Porque no inciso 24 nós encontramos o seguinte: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Perceberam aqui 3 termos? Quais são eles? Necessidade, utilidade pública ou interesse social. Necessidade, utilidade pública ou interesse social. Quem vai determinar isto? Não é o cidadão, não são os indivíduos, mas é o próprio Estado. E a nossa Constituição garante ao Estado o poder de invadir e de desapropriar propriedades privadas, no sentido de que, ainda que haja uma indenização, quem vai estabelecer o valor, no fim das contas, é o Estado. Isso é invasão. Isso é termos no Brasil falta de garantias com relação às propriedades privadas que existem. A propriedade pertence ao seu proprietário. Ponto final. Ele não pode ser, obviamente, exaurido do seu direito de ter aquela propriedade. É por isso que, quando nós olhamos para estas afirmações na nossa Constituição, isso traz desdobramentos terríveis. O que pode, por exemplo, culminar na violação da propriedade do próprio corpo. Por isso, o Brasil precisa de uma reforma profunda. Precisa de incentivos que venham mudar essa cultura brasileira. Não basta apenas falar, não basta apenas denunciar, teríamos que ter uma mudança nas bases, mudança nas universidades, onde intelectuais, na sua esmagadora maioria, é de esquerda e defende inclusive regimes assassinos como o comunista. Haveria que se ter uma mudança política nesta mentalidade, colocando, obviamente, pessoas no poder que tivessem um pensamento mais alinhado com esse Estado mínimo e a nossa própria Constituição. Sim, eu penso que se não tivermos uma reforma constitucional, o Brasil continuará um país socialista, continuará privilegiando esse sistema de atuação e este modelo de sociedade. Infelizmente, o brasileiro é assim. Ele acha que o Estado é obrigado a lhe dar saúde, educação, habitação, infraestrutura, e a lista é longa, sem contar com as estatais, que são um absurdo. E qual o resultado disto? Enquanto o brasileiro imagina que é um direito que ele tem, como se o dinheiro caísse do céu, ou como se o próprio Estado pudesse gerar riqueza, esse dinheiro vem da própria sociedade, com impostos que são injustos. Por que são injustos? Porque são aplicados em áreas que não competem ao Estado, sem contar com a mastodôntica corrupção que nós vivemos no nosso país. Só uma reforma nas universidades, reforma constitucional, reforma política, poderá de fato transformar o Brasil
num país mais justo, onde o Estado mínimo cumprirá apenas o seu dever de estabelecer a paz entre as esferas sociais, onde deve perseguir o mal e louvar o bom. Bem, pessoal, esse é o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.